Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Vamos continuar estudando mais um pouquinho de multiplicação de fração e agora vamos utilizar a multiplicação de frações para resolver alguns probleminhas relacionando porcentagem. Bom, então vamos começar pelo exercício 185. Determine. Letra A, o dobro de 15. Bom, então nesse item aqui o ponto não é nem só a resposta, né? O dobro de 15 é uma coisa bem simples e muito fácil. Vocês sabem há muito tempo. Agora é mais importante entender essa frase que está aqui matematicamente, né? O dobro de 15. Então, primeira coisa, o dobro de alguma coisa é duas vezes alguma coisa, certo? Então, o dobro de 15 é 2 vezes 15, certo? É a mesma coisa que 30. O triplo de 8 é a mesma coisa que 3 vezes 8, certo? Que é igual a 24. Então, o importante não é nem só a resposta aqui. O importante é entender que o dobro é duas vezes alguma coisa, o triplo é duas vezes alguma coisa. E esse D na matemática, o dobro de alguma coisa, o triplo de alguma coisa, isso representa o vezes nas continhas, certo? Então, por exemplo, aqui na letra D, ó, 2 terços de 24. Então, como que a gente vai resolver isso? É 2 terços vezes 24, que nada mais é que uma multiplicação de fração. Dá para simplificar o 24 com 3. 24 dividido por 3 dá 8, 3 dividido por 3 dá 1. Então fica 2 vezes 8, que é igual a 16. Ou seja, 2 terços de 24 é igual a 16. Bom, os alunos sempre me questionam aqui, que falam assim, professor, eu posso dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, que eu aprendi nos outros anos? Bom, o que eu respondo é sim, querido aluno. O que você acabou de fazer é exatamente isso, ó. Você dividiu 24 por 3, simplificou e depois multiplicou por 2, certo? Essa multiplicação de fração, no fundo, é exatamente o que você sempre fez. Dividiu pelo de baixo e multiplicou pelo de cima. Dá na mesma. Outros exemplos, ó, letra E, 3 quintos de 55. Então, 3 quintos vezes 55. Então, 3 quintos de 55, 55 dá para simplificar com 5. Aqui em cima fica 11, aqui embaixo fica 1. E aí você multiplica as frações que sobraram. 3 vezes 11 é 33. E embaixo fica 1, não precisa nem escrever. Agora com porcentagem, ó, 10% de 350. Então, 10% de 350 é a mesma coisa que 10% vezes 350, que dá para simplificar. 350 com 100 divide por 10 dá 35 e 10. E 10 simplifica com 10 dá 1 e 1. Portanto, a resposta é 35. 10% de 350 é 35. Letra M, 55% de 240. Então, escreve na forma de fração 55% vezes 240. E aí faz a continha simplificando. Ó. Dá para simplificar o 55 com o 100. Aqui em cima dá 11 e embaixo dá 20. E simplifica o 240 com o 20. Divide por 20 aqui dá 12 e aqui dá 1. E agora é só multiplicar 11 vezes 12 que dá 132. Portanto, 55% de 240 é 132. Bom, vamos ver alguns probleminhas então que usam essa ideia. Ó. Exemplo 1. Em uma prova com 150 testes, um aluno acertou 70% dos testes. Pergunta-se quantos testes esse aluno acertou. Então, o número de acertos é igual a 70% dos 150 testes, certo? Então, eu tenho que calcular quanto que é 70% de 150. Então, o número de acertos vai ser 70% vezes 150. Dá para simplificar, simplifica o 150 com 100, divide por 10. Em cima vai dar 15, embaixo vai dar 10. E aí simplifica o 70 com 10, em cima dá 7, embaixo dá 1. Não dá mais para simplificar, é só fazer a continha. O número de acertos é igual a 105. Exemplo 2. Em uma escola, 3 oitavos dos 2.400 alunos participam de um dos times esportivos da escola. Desses alunos, 2 nonos treinam no time de futsal da escola. Quantos alunos praticam futebol pelo time da escola? Então vamos lá, a gente tem que dividir essa continha em duas partes, certo? Primeira coisa é descobrir quantos alunos praticam esportes na escola. Então o número de esportistas é igual a 3 oitavos de 2.400.
Então, 3/8 vezes 2.400. Dá para simplificar o 8 com 2.400. Divide por 8 em cima dá 300, embaixo dá 1. E aí faz a continha, 3 vezes 300 é igual a 900. Pronto, agora a gente descobriu o número de esportistas. Agora precisa descobrir quantos praticam futsal pela escola. O número de jogadores de futsal é igual a 2 nonos do número de esportistas, que é 900. Simplifica o 900 com 9, vai dar 100 em cima e 1 embaixo. Então, 2 vezes 100 é igual a 200, portanto, 200 alunos praticam futsal pela escola. Problema 3, exemplo 3. Ao longo do primeiro bimestre, os alunos do 7º ano de uma escola responderam a alguns questionários online. Um dos alunos deixou de fazer 40 exercícios, e essa quantidade corresponde a 10% do total dos exercícios do bimestre. Quantos exercícios foram pedidos ao longo do bimestre para o 7º ano dessa escola? Bom, então perceba que esse exercício ele é um pouco diferente dos outros que a gente estava fazendo, né? Antes era para calcular 10% de alguma coisa, 20% de alguma coisa, ou algo do tipo. Aqui é o contrário. Aqui ele falou quanto que vale os 10%. Está escrito no enunciado que 10% dos exercícios correspondem a 40 exercícios, certo? Está escrito aqui, um dos alunos deixou de fazer 40 exercícios e essa quantidade corresponde a 10% do total de exercícios. E aqui ele quer saber agora quanto que é o 100%, quantos exercícios foram pedidos ao longo do bimestre, qual é o total de exercícios. Então, é só pensar o seguinte, se 10% é igual a 40 exercícios, a gente quer saber quanto que é 100%. Então, 100% é 10 vezes mais do que 100%, certo? Então, é só multiplicar por 10, é igual a 400 exercícios. Então, o total de exercícios é igual a 400 exercícios. Um exercício muito parecido é esse aqui, ó. Uma mercadoria recebeu um desconto de R$ 270 devido à crise. E esse desconto representa 30% do valor original da mercadoria. Qual era o valor dessa mercadoria antes do desconto? Então, diferente dos outros exercícios, esse daqui ele deu quanto que vale o 30% e quer saber o 100%. Então, 30% do valor original é igual a R$ 270. Agora a gente tem que descobrir quanto que vale 100%. Só que perceba que não tem nenhum número que eu multiplico 30 para chegar no 100%, né? Então o que a gente pode pensar? Se 30% é R$ 270, então 10% é 3 vezes menos, certo? É só dividir por 3. Então divide por 3, 10% é 90, 10% é 90 reais. Agora, tendo o 10%, fica mais fácil de achar o 100%. 100% é 10 vezes mais, então é só multiplicar por 10 e vai dar R$ 900. Portanto, o valor total da mercadoria é R$ 900. E um último exemplinho, ó. Em uma pesquisa, perguntou-se se as pessoas tinham medo de contrair a nova doença causada pelo novo coronavírus. 75% responderam que não tinham medo, e essa quantidade representa 15% do total de pessoas que responderam à pesquisa. Quantas pessoas responderam à pesquisa? Então, o que o enunciado fala é que 15% dos pesquisados corresponde a 75 pessoas. E aí ele quer saber o total de pessoas, ele quer saber o 100%. Mais uma vez, do 15 para chegar no 100, não tem nenhum número inteiro que eu multiplico 15 para dar 100. Então a gente vai ter que fazer por partes. Uma forma de fazer é achar o 1%. 1% dos pesquisados é 15 vezes menos, então é só dividir por 15. Divide por 15, 75 dividido por 15 dá 5 pessoas. Então, se 1% corresponde a 5 pessoas, então 100% é 100 vezes mais, então é só multiplicar por 100, 500 pessoas. Outro jeito de fazer é o seguinte, se 15% dos pesquisados corresponde a 75 pessoas, a gente pode simplesmente dividir por 3, não precisa dividir por 15. 15% dividido por 3 dá 5% dos pesquisados, que é igual a 25 pessoas. E aí, 5 para chegar no 100, a gente é só multiplicar por 20. Multiplica por 20 é igual a 500 pessoas. Certo? Então, tem alguns caminhos diferentes que você poderia fazer aqui. Eu mostrei 2 para vocês.